Que legal. E assim, quando a gente fala em carro blindado, eu acho que o maior medo das pessoas assim, que estão pensando em ter um blindado é o custo, né? Primeiro, o custo de aquisição, mas também o custo de manutenção. Eu queria entender um pouco mais dos custos, principalmente de manutenção, assim, é muito custoso manter um carro blindado? Como funciona? Conta um pouco pra gente Eu não disso. vou falar que é custoso, tá? Mas exige um tratamento diferente de um Tá, veículo não blindado, tá? perfeito. Alguns cuidados, né? E também utilizar no processo de blindagem materiais balísticos, Uhum, óbvio, além de alta performance, uhum. mas também de qualidade, Tá, tá? Isso, a qualidade, quando eu falo qualidade, envolve desde da matéria-prima, processo de fabricação desse material balístico. perfeito. Isso quer dizer que você vai ter um produto durável, Ah, entendi. tá? Perfeito. Fora os cuidados, tá? Óbvio que se você não deixar o carro tão exposto ao sol, você vai prolongar a vida Olha só. do vidro em relação à delaminação, Ah, então, tá? ou seja, o sol também impacta na manutenção desse vidro blindado, É, então. vamos dizer assim, é o maior problema que nós temos Uhum. que recomendar para os nossos clientes, né? E perguntar, esse carro fica na empresa, fica, sabe, parado lá o Olha dia só. todo, ao sol. Aí recomendamos, nós temos até umas capas que colocamos por fora, para, Ah, sabe, olha só. aquelas capas que você põe por dentro para refletir o sol, sabe, Sim, aquelas, sim. você põe por fora. Se você puser por dentro, vai cozinhar mais ainda o vidro. Entendi. Põe por fora. Ou então, o ideal sabe, hoje tem todos que são baratos só para Olha. proteger Ou, daquele do raio solar mesmo. ou seja, significa que o raio solar pode impactar no tempo de vida útil desse vidro De- blindado? dependendo da exposição, não é assim, Sim. Exato. fico 2 horas, Assim, mas mas pode impactar. vamos colocar, eu chego às 9 horas da empresa, Aham. tá? E eu tô aqui, o sol tá aqui, Então, e esse carro, e vou embora às 4 da tarde. Olha só, o tempo todo dentro tá do pegando carro, sol. acima de 60 graus. Você vê que tem Entendi. muitas crianças que morrem no carro, Uhum. porque a pessoa vai Sim, no sim. mercado, deixa a criança 1 ou 2 horas lá, ao meio-dia, Fica quente fica, mesmo, né? um forno, né? E isso é um ponto importante, você falou, porque tem não só o ambiente de trabalho, mas assim, se a pessoa mora num apartamento, é uma coisa. Se a pessoa mora numa casa, às vezes, o estacionamento é descoberto, ou seja, impacta mais. Então, Mas, são coisas que têm que ser vistas que eu não olha, isso sabia. foi Óbvio que é aquilo que eu falei, são cuidados, tá? Tá, Para aumentar a durabilidade, a vida útil desse produto. perfeito. Mas, por exemplo, os materiais que nós usamos, fornecedor nosso em teste tem vidro exposto ao sol e Uhum, chuva há mais de 10 anos e sim, não tem delaminação. Isso tá, porque uma boa matéria-prima, perfeito. ele evoluiu no processo dele, Sim, isso daí é um segredo de processo sim, fabril, sim, tá? Mas ele evoluiu no processo dele, então ele tem um produto sim, que, por exemplo, está há 10 sim, anos lá. Ele já aplicou esse processo, sim, esse desenvolvimento já está aplicado nos produtos que sim, estão disponíveis no mercado, então você tem sim. uma Não, mas é tranquilidade. importante Né? saber isso, ou Exato. seja, tudo tem uma vida útil. E tudo Tem. pode se desgastar um pouco mais ou menos, né? E Exatamente. o vidro da sim, blindagem é um exemplo. Ou seja, Exatamente. hoje, quando você está falando do vidro da blindagem, ou seja, vamos falar da blindagem de uma maneira geral. Como que funciona a manutenção? De quanto tempo esse carro tem que voltar para a blindagem? Depois a gente vale a pena falar de amortecimento, Exato. freio e tal, né? Mas só por causa da blindagem, assim, como que eu tenho que me preocupar? quebra o No- mito, quebra o mito, quebra o mito. Vamos quebrar, vamos Não, vai quebrar. quebrar o mito. Os caras não, os convidados não gostam que falam, mas nós falamos. Aham. Nós solicitamos que o cliente venha a cada Tá, 10 mil tá, quilômetros fazer uma revisão, mas é uma revisão sim. básica Não, mesmo, perfeito, exato. É preventiva. uma preventiva, Legal. ver questão de como está o acabamento, Tá. é, realizamos novos testes de infiltração o tempo todo, né, nessas Tá. revisões, para ver se está tudo ok, Sim, perfeito. mas é tranquilo, Ou para seja, a falar bem cada a 10 mil verdade. quilômetros é recomendável fazer uma preventiva. Exatamente, é uma Entendi. preventiva. E normalmente, pela experiência que vocês têm, quanto tempo... Por exemplo, vamos supor que eu compro um carro blindado. E eu gosto de ficar com o carro muito tempo e tal. Estou, sei lá, muitos anos com o carro. Quanto tempo que normalmente esse veículo vai ter que trocar esse vidro ou trocar lâmina? Eu não sei como funciona. Conta um pouco para mim. Se o vidro não tiver nenhuma delaminação, ele não Tá. precisa trocar. Ok, ou seja, é sempre de checagem. Exatamente. Perfeito. Tá? Então ele tá ali, ele está eficiente em relação a proteções balísticas, não precisa ser Não tem realizada problema a nenhum. troca. Legal, Tá? bacana. Tá bom. Tem um outro, talvez eu vou até
adiantar o tema, mas tem algumas pessoas, ou sua grande maioria, elas confundem garantia e validade. Sim. Né? Nós temos produtos que 10 anos de garantia de vida. Olha só. Tá? 10 anos. E o cliente fala, pô, mas a hora que acabar os 10 anos não vai mais funcionar em relação à proteção balística, eu tenho que trocar. Não. Isso daí é uma garantia porque todo produto, Sim, né, sim. por lei, tem que ter uma garantia. Perfeito. Né? E validade. Não tem validade. Se você faz a manutenção preventiva, essa checagem, Sim. ó, está tudo ok, o vidro está ok, a blindagem continua lá, a resistência balística continua lá e a Entendi. sua proteção continua lá. Legal, bem interessante.